Alô, amigos do Urbano! Começa agora o único podcast que fala sobre a história do Santos Futebol Clube. Eu sou Vinícius Cabral e estou aqui com meu grande parceiro Fernando Ribeiro. Vamos lembrar histórias olímpicas. Como é que estão as coisas por aí, Fernando? Vini, tudo muito bem, acompanhando o nosso Santos Futebol Clube ainda à distância, isso é muito ruim, não vemos a hora, eu não vejo a hora de voltar até a Vila Belmiro, reencontrar aqueles mesmos 3.500 torcedores de sempre, e hoje vamos relembrar a relação do Santos Futebol Clube com o futebol nas Olimpíadas, né, Vini? Futebol nas Olimpíadas não tem tanta tradição assim, começou bastante tradicional, mas acabou se perdendo com o tempo. Mas até que a gente conseguiu achar algumas coisas bem legais relacionadas com o nosso clube, com os Jogos Olímpicos, que está indo por aí. E eu tenho uma pergunta, Vinícius. Se você fosse aos Jogos Olímpicos, você ia levar, ou pelo menos bater o pé para levar a sua esposa? Rapaz, olha, em situações normais acho que sim, em situações pandêmicas não, mas, cara, Você sabe que ela escuta esse programa, né, Vini? não sei, hein? Eu lembro que ela Cuidado escutava bastante no Bom, começo, agora já não fica o sei. teste aí. Fala alguma coisa polêmica e espera. É... Espera quinta-feira, né? Espera quarta-feira, hora do almoço, né? Cara, Já é um bom dosador. você sabe que essa história do Medina, ela tem muitas nuances, né, cara? Não é tão simples assim, né? É tipo, a princípio, assim, aos olhos de quem vê de longe, parece uma criancice do atleta, uma batida de pé, uma carteirada, mas tem outras coisas envolvidas. Enfim, não cabe aqui, né? Não somos amigos da Brazilian Storm, né? O dia que a gente fizer o Amigos da Brazilian Storm, a gente comenta isso. Posso dar uma informação? Já abrindo o Pô, programa com à vontade, informação. Vini. Olimpíadas, o evento não é Olimpíadas. Explico. Pronto. É verdade. Ah. Olimpíadas é o período, Olimpíada é o período entre a realização de um Jogos Olímpicos e outro. Então as Olimpíadas são, acabou os Jogos Olímpicos do Rio, em 2016. Começa os Jogos Olímpicos do Japão, esse período de 4, agora 5 anos, são as Olimpíadas. O evento em si são os Jogos Olímpicos. Informação. Já abrindo com informação, hein? Difícil Maravilha. abrir. Difícil Eu ter uma cometerei muito. informação. Você deveria ter falado isso no final, porque eu cometerei muitos erros ao longo do episódio e os nossos ouvintes, Não, não mas são ele muitos, não é um mas erro. existem alguns que eles vão entender, né? Não, mas não é um erro, já naturalizou, né? Então já virou já virou, enfim, não pouco importa. E você sabia que você sabe quem foi? Você sabe porque foi você que escreveu o roteiro. Mas pro o amigo internauta, você sabe quem foi o primeiro jogador do Santos a disputar uma partida de futebol nos Jogos Olímpicos? E o primeiro medalhista? E o autor do primeiro gol? E a primeira jogadora que representou o Peixe no futebol feminino? E quem foi a primeira medalhista? Essas e outras curiosidades vão ser o foco do nosso episódio. Episódio número 33 vai ser uma homenagem aos santistas que brilharam nos Jogos Olímpicos. E aproveitando, Fernando, que nessa semana já, né? Nessa semana acho que tem Sim. futebol, se não me engano. Dia 23 começa, né? Isso, que o mundo vai voltar suas atenções lá para o Japão. Vamos relembrar quando é que o Santos foi relevante para a competição, que é uma competição que eu gosto bastante. E o Peixe tem a sua digital ali de maneira discreta, mas tem. No futebol, né, Vini? É sempre bom a Exato, gente deixar. no futebol. O Santos já foi referência em algumas atividades esportivas ao longo de toda a sua trajetória, né, de 109 anos, só que o foco da gente é futebol, seja masculino ou feminino. Exatamente, Vini. E o futebol nos Jogos Olímpicos começou na edição de 1900, que foi disputado em Paris, a capital da França. Como o esporte ainda era pouco praticado no mundo, não foram muitas nações que participaram da disputa pelo primeiro ouro olímpico na modalidade futebol masculino. Foram apenas 3 países que participaram e eles foram representados por clubes. Exatamente. O conceito de selecionados nacionais ainda não era tão popular como é atualmente, portanto, agremiações participaram da disputa representando o seu país de origem. O Clube Français representou os anfitriões franceses e esse clube foi fundado em 1890, né? E acabou deixando de existir em 1935. No ano que o Santos foi pela primeira vez campeão paulista, temos um episódio exclusivo sobre essa conquista do Peixe. O time da Universidade de Bruxelas
participou representando a Bélgica, e o Upton Park Football Club jogou pelas cores da Grã-Bretanha. E este clube britânico, inglês, londrino, deixou de existir em 1911. Os britânicos do Upton Park foram os campeões ao vencer os franceses do Clube Français por 4-0, no dia 20 de setembro de 1900. A medalha de prata acabou ficando com os franceses, que bateram os belgas da Universidade de Bruxelas por 6-2. E assim, Vini, a vitória dos britânicos não causou tanto impacto no esporte, né? E o futebol acabava, né, ganhava muitos adeptos a cada ano, e obviamente a cada viagem dos britânicos para outros países, o futebol se tornava mais conhecido em outras nações. Em 1904, a segunda edição do futebol olímpico, apenas os Estados Unidos e o Canadá participaram da competição, ainda com clubes na disputa. O Canadá venceu o ouro com o Galt FC, os Estados Unidos levaram prata e bronze, pois 2 clubes estadunidenses jogaram. O Christian Brothers College ficou com a prata e o St. Rose Parish ficou com o bronze, Vini. Impressionante, 3 participantes, né? A medalha de bronze foi o último colocado, né? Volta para casa, medalhista. fomos bronze. Aquilo ia se Sim. ficar em último, mas a gente foi medalhista. Tá valendo. E em 1908 e 1912, só os europeus participaram dos Jogos Olímpicos. Já em 1920, o Egito integrou a disputa e 4 anos depois chegou a vez da participação sul-americana. O Uruguai venceu as edições de 24 e 28, quando os Jogos Olímpicos se transformaram na principal competição do futebol mundial. É como se fosse uma Copa do Mundo, né? Que, como a gente conhece nos moldes atuais. Existe muito essa questão, né, Vini, é um pleito do Uruguai, né, de reconhecer os Jogos Olímpicos de 24 e 28 como Copa do Mundo, como as 2 primeiras Copas do Mundo, e assim o Uruguai seria tetracampeão mundial. Deixa os caras, né, cara? Essa história, esse rolê aí é uma viagem, assim, deixa eles se considerarem tetracampeões do mundo, assim. Eu acho que ninguém vai abraçar essa ideia, sabe? Mas se eles querem se considerar campeões mundiais 2 vezes como nos Jogos Olímpicos, beleza, tá tudo bem. Sorte do Mujica, do Soares, tá tudo certo. E, Fernando, o Brasil demorou para participar, né? Só participou em 1952 nos Jogos Olímpicos de Helsinki, na Finlândia, e a seleção foi formada por jogadores que atuavam no Rio de Janeiro. Com isso, nenhum santista teve a oportunidade de disputar esta primeira participação brasileira. O primeiro santista a jogar, a entrar em campo em Jogos Olímpicos foi o Eliseu, em 1964 em Tóquio, veja lá, no Japão. Eliseu Antônio Vinagre Ferreira de Godoy nasceu em Santos, em 1945, portanto ele tinha 19 anos quando participou da primeira edição dos Jogos lá no Japão. Em 12 de outubro de 64, no estádio Kamazawa, em Tóquio, o Eliseu vestiu a camisa 19 no empate em 1-1 diante da República Árabe Unida, que é formada pelos países Egito, Síria e Iraque. O técnico era o histórico Vicente Feola. Isso, Vini, na segunda partida desta competição de 1964, que tinha uma fase de grupos, na primeira etapa, o Eliseu marcou 2 gols diante da Coreia do Sul, quando o Brasil venceu por 4-0. Na rodada seguinte, o Brasil foi derrotado para a Tchecoslováquia e deu adeus ao torneio. Na outra partida do grupo, a República Árabe Unida enfiou suspeitos 10-0 na Coreia do Sul e levou a vaga no saldo de gols. O Brasil foi eliminado. No time da Tchecoslováquia, que o Brasil foi derrotado na sua última partida e essa equipe acabou conquistando a medalha de prata nestes Jogos Olímpicos, estavam muitos jogadores que enfrentariam o Santos no ano seguinte, na célebre partida do hexagonal do Chile, entre Santos, uma vitória do Santos sobre a Tchecoslováquia. Inclusive temos um episódio exclusivo sobre essa partida, consulte o nosso feed. E então, Vini, Eliseu é o nome do primeiro santista a marcar gols nos Jogos Olímpicos. Depois da participação dele, demorou muito até que o Santos fornecesse atletas para a competição olímpica de futebol. Nos Jogos de 1968, que foram disputados na Cidade do México, Manuel Maria participou
da competição, mas ele ainda não era atleta santista. O Mané, como é conhecido por todos, atuava na Tunaluso. Ele foi destaque na Seleção Olímpica do Brasil, foi observado pela diretoria santista e em 68 já estava na Vila Belmiro como atleta do Santos. Nos Jogos de 1972 e 76, o Brasil já tinha a fama como país do futebol conquistada, né, principalmente no tricampeonato da Copa do Mundo lá no México. Mesmo com o melhor futebol do mundo, o Brasil não conseguiu nenhuma medalha. Em 1972, o Brasil foi eliminado pelo Irã e 4 anos depois, em 76, perdeu para a Polônia nas semifinais e na disputa da medalha do bronze perdeu novamente, desta vez para a União Soviética. E aqui vale ressaltar que essas nações do leste europeu, eles iam com uma equipe de jogadores profissionais, né? Não tinha o limite de idade, né? Eram como se fossem profissionais, então eram caras mais velhos, era comum essas seleções do leste europeu conseguirem bons resultados. Já em Moscou... Muitos deles eram amadores também, né, Vini? Eles não se profissionalizavam, eles passavam da idade, sei lá, 30 anos e eram considerados amadores, né? Hoje é o contrário, né? Hoje tem jogador, o Ângelo no Santos tem 16 anos, é um profissional, as coisas mudam bastante. Para os Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, o Brasil sequer conseguiu classificação. Ele parou no pré-olímpico, né? Foi derrotado por Peru, Argentina e Colômbia por 5-1. E entre os jogadores que atuaram nesse torneio classificatório estava o Márcio Rossini, que ele ainda era atleta do Marília e chegou ao Peixe naquele mesmo ano. Ou seja, a gente tem... Às vezes você não teve um jogador do Santos, mas tem algum jogador com ligação com o Santos. A gente vai ver, inclusive, isso mais para frente. Em 84 surgiu o primeiro medalhista olímpico. E ele vai nos contar um pouco da sua experiência nos Jogos. Menino da Vila, o Davi foi titular absoluto na disputa do pré-olímpico, competição em que Gersinho, também jogador santista, participou. Vamos ouvir o que o Davi conta pra gente sobre a participação dele nos Jogos. A primeira, sem dúvida, é a chegada no Centro Olímpico, né? Onde você encontra, né? E você convive posteriormente com todos os atletas do mundo inteiro, né? Os maiores atletas ali também se encontravam, né? E você poder conviver, né, diariamente, tomar café, almoçar, café da tarde, janta ao lado desses grandes atletas, né, olímpicos, né? Foi algo assim muito marcante. E também algo que foi muito bacana, que marcou muito, foi a abertura dos Jogos, né? Muito interessante, muito lindo, né? Todo aquele evento, né? Toda aquela programação de desfiles, né? O estádio cheio, o Coliseu, né? Cheio. E também a chegada, né? de um cara voando, né? numa máquina, né? Foi bem interessante. E uma outra lembrança também que marcou também a gente também é que pelo fato de ter havido terrorismo, né? Acho que em 2 Olimpíadas atrás, se eu não me engano, acho que de 76, né? Essa Olimpíada de 84 teve um cuidado, né? Especial. Então, todas as delegações elas eram acompanhadas pelo grupo da SWAT. Então, eu me sentia num próprio filme da SWAT, né? A gente chegando nos jogos, né? E eles desciam na frente e saíam do caminhão deles lá, né? Próprio, né? E cada um ia se posicionavam, né? Igual no filme. Incrível. Então essas são, eu creio, umas lembranças marcantes da Olimpíada. E é lógico, né? Na hora também de receber a medalha, né? Já que foi a primeira medalha olímpica no futebol, né? E também, deixando um adendo, né? A honra de poder também ter sido o primeiro, né, atleta santista a receber uma medalha olímpica, né? Valeu, galera, amigos do Urbano, grande abraço.
É bem legal ouvir o que o Davi tem para falar. Ele fala algumas coisas de bastidores, né? Coisas que a gente não imagina, a gente vê muito o que acontece no campo. Legal o relato dele, né, dos Jogos Olímpicos de Los Angeles. E o Davi foi descoberto pelo Santos no tradicional projeto Manhãs Esportivas, né? Ele era realizado pelo Santos nos anos 70 e 80 e tinha o objetivo de encontrar novos talentos, jovens talentos da região e de outras regiões. Ele começou a se destacar, passou a integrar as categorias de base do Peixe, subiu para o profissional em 83. No mesmo ano que ele jogou os Jogos Olímpicos em Los Angeles, também participou da campanha santista, na campanha histórica do Santos, do título do Santos no Paulistão de 84, título esse que a gente já contou aqui, e vamos falar mais um pouquinho, que tem um amigo meu que escreveu um livro sobre essa conquista. O detalhe dessa delegação brasileira, Fernando, para essa edição dos Jogos, foi que a CBF convocou 11 atletas do Inter de Porto Alegre e somente 6 de outros times, e o Davi estava entre esses 6 atletas. Ele foi titular na vitória sobre o Marrocos e atuou diante da Alemanha Ocidental, que também é outra vitória brasileira. O Brasil acabou perdendo a final para a França. Caramba, impressionante como o Brasil perde para a França, né? Com gols do Brisson e do Chouereb. É assim? Brisson e Chouerebe, né? Chouerebe. Bresson. Brisson. Meu francês está em baixa. Naquele time formado por muitos atletas do Inter, tinham nomes conhecidos do torcedor, como Dunga, Mauro Galvão e Gilmar Rinaldi com seu belíssimo bigode. E Vini, o Brasil bateu na trave novamente, 4 anos depois, em 1988, na Olimpíada de Seul, na Coreia do Sul. O Brasil perdeu a final para a União Soviética, mas nenhum santista participou dos Jogos. Em 92, nenhum santista participou dos Jogos Olímpicos pelo futebol, mas também nenhum brasileiro participou, Vini, porque o Brasil foi derrotado ainda no pré-olímpico e não foi nas Olimpíadas de Barcelona. Em 1996, o Santos volta a ser figura importante na seleção olímpica, inclusive cedendo Narciso e Jameli para a disputa do pré-olímpico, mas somente o Narciso foi convocado para os Jogos. O Narciso foi titular absoluto no pré-olímpico, na fase de classificação, mas acabou perdendo o seu lugar nos Jogos de Atlanta para o Aldair. O Aldair era um dos convocados com mais de 23 anos. Naquele time de 96, foram convocados Aldair, Bebeto e Rivaldo, os jogadores acima da idade permitida. A única partida que o Narciso disputou naqueles Jogos Olímpicos de Atlanta foi a decisão pela medalha de bronze, quando ele entrou no decorrer da partida contra Portugal, em que o Brasil ganhou por 5-0. Aquela seleção de 96, Vini, era uma das mais famosas que o Brasil já mandou aos Jogos Olímpicos, com jogadores como Rivaldo, como Ronaldo, Roberto Carlos, Dida, Bebeto, Flávio Conceição, Zé Elias, entre Amaral, entre outros jogadores que fizeram muita fama na década de 90. E o legal, Vini, a curiosidade é que o Giovani era jogador do Barcelona e ele estava numa lista emergencial de 4 atletas, caso algum jogador acima dos 23 anos se machucasse, o Giovani jogaria aquelas Olimpíadas, Vini. Craque Giovani, né? Craque Giovani que encantou a torcida. O que você lembra de 96, desses Jogos Olímpicos? Você já era um torcedor em 96? Ah, gostava, né, cara? Eu gostava de ver o vôlei, né? O vôlei tinha ganhado em 92, era favorito e acabou não ganhando. A seleção foi cercada de expectativa, né? Era campeã do mundo, levou um monte de jogador fera, né? Acho que justamente para ganhar essa medalha inédita de ouro. Eu lembro da trombada do Dida com o Aldair na estreia, o Brasil perdeu pro Japão, né? Foi uma trombada bizarra. Eu lembro que o Ronaldo estava jogando muito, cara. O Ronaldo absurdo, assim. O Brasil ganhou da Nigéria, né, na fase de grupos. O Ronaldo fez um golaço de esquerda. E aí o Brasil teve... Ali a gente pode dizer que foi um apagão. Ganhando de 3-1, tomou um empate, tomou o gol do Canu na prorrogação. E aí foi bom, até para baixar a bola um pouco do Brasil, né? O Brasil tem uma soberba, principalmente nos anos 90, 2000, soberba da torcida, imprensa, jogadores. E aí vem um time africano e bate no Brasil, assim... não que eu torci para isso, mas é até bom para dar uma baixada de bola. E a Nigéria acabou campeã, né, ganhando a Argentina depois na final. Eu lembro... legal. Na época, todo mundo achava que era o primeiro passo do futebol africano rumo a dominar o mundo. E não aconteceu, né, Vini? Não. Eles estão em... Acho que praticamente todo time grande europeu tem um africano, ou teve, de relevo. Mas eles, como seleção,
ainda devem um pouquinho, né? Mas acho que, cara, daqui a um tempo talvez pinte alguma seleção africana. Gana, né? Chegou próximo de estar numa semifinal, acho que foi mais longe que quase chegaram. Senegal perdeu nas quartas para a Turquia também. Gana também, que Gana tava ali, né? Era só fazer o gol. Se o Soares não tivesse defendido. Né? Exato, era só fazer um golzinho, tava na semifinal e ia pegar a Holanda. Exato, ia pegar a Holanda, cara. E aí numa semifinal tudo pode acontecer. Isso. Numa semifinal de Copa, cara, tudo pode acontecer. Enfim, acho que a gente é novo ainda, talvez a gente veja um africano aprontando em Copa do Mundo. Em Olimpíadas eles aprontam bastante, em Jogos Olímpicos eles aprontam bastante. Já aprontaram muito contra o Brasil, né? Sim. Inclusive, 4 anos depois, no ano 2000, africanos cruzaram o caminho brasileiro novamente. O Santos cedeu 2 atletas para essa seleção que disputou os Jogos Olímpicos de Sydney, na Austrália, mas ambos não atuaram nenhum minuto na competição. O goleiro Fábio Costa e o zagueiro André Luiz foram os santistas presentes nos Jogos de 2000. O lateral direito baiano, Vini, ele foi titular em todas as partidas, mas ele viajou para a Austrália como jogador do Las Palmas. O Santos tinha negociado ele com o Las Palmas da Espanha, e ele participa dos jogos não como atleta do Santos, e sim como atleta do Las Palmas. Ele não tinha estreado ainda no Las Palmas, mas era um atleta daquele clube espanhol naquele período. O Brasil não conquistou nenhuma medalha e foi uma derrota trágica, né, Vini, contra Camarões nas quartas de final. O Brasil estava com 2 jogadores a mais numa parte do jogo. Não dá para dizer que foi grande parte do jogo, mas foi uma parte significativa da partida com 2 a mais e conseguiu perder o jogo, Vini. Eu acho que o jogo da Nigéria é uma derrota pior, porque você estava ganhando de 3-1, né? Tudo bem que contra Camarões você tinha 2 jogadores a mais. E a seleção de 96 era mais muito melhor forte que a de 2000. Tudo bem que em 2000 tinha Ronaldinho e Alex, né? Eram os 2 principais jogadores. E o Lucha voando, né? Mas a seleção tinha uns jogadores bem fracos, assim. Tinha Bilica, Moza, tinha... bom, eu não vou lembrar. Roger Flores. Tinha Roger. O Lúcio quis bater no Roger, não foi? Não foi nesse. Acho que foi nesse jogo, né? Isso, uma cobrança de falta. O Lúcio doidão. O goleiro era o Elton, né? E esse jogo, o gol foi do Embomar. Um gol assim, era o gol de ouro, né? Era a morte súbita. E, cara, a cena é inacreditável, né? O Brasil tomando gol. Bizarro, assim. O Brasil ter perdido aquele jogo. E aí você pensa, o Brasil tenta de tudo. E, até porque, Fernando, voltando um pouquinho, essa seleção no pré-olímpico jogou muita bola, né? Sim, você lembra? Sim. Ganhou de 9. Foi aqui no Brasil, né? Por conta das comemorações dos 500 anos de descobrimento, o Brasil foi sede de quase todas as competições internacionais, né? Mundial de Clubes veio para cá. Foi disputado, se não me falha a memória, Londrina, algumas partidas. Foi Londrina, estádio do Café. Não sei se todas, mas acho que boa parte das partidas foram lá. E a seleção brasileira deu show realmente no pré-olímpico. Mas nos jogos a equipe não foi tão bem quanto no pré-olímpico nos Jogos Olímpicos. Né? De novo, o fantasma africano, e merecidamente, né? Os caras conseguem se impor de uma maneira impressionante. Até porque... Quem foi o campeão, Vini, dos Jogos Olímpicos 2000? Sei lá, vou dar um chute aqui. Vou dar um belo chute. Argentina? Não, acho que não, né? Não, eles ganharam 2008 a primeira vez. Nos Jogos Olímpicos. Vamos ver, é em tempo real, hein? Será que Camarões levou? Tô vendo aqui. Porque Camarões. Camarões ganhando a Espanha na final. Você tinha quem? Você tinha Eto'o em Camarões. Ganhou nos penais. Você tinha Eto'o, Lohan, Embomar, Jeremy, que era do Real Madrid, né? O Jeremy. Na França você tinha o Angulo, Capdevila, o Xavi. Na Espanha. Tinha o Xavi. Isso. Puyol. Xavi. Puyol. Sim. No Chile, Tapia. Tamudo. No Chile tinha, o Zamorano foi, né? Foi bem legal essa seleção chilena que ganhou o bronze, o Zamorano fez 2 gols. Maldonado é ele? Ele era atleta do São Paulo na época. Jogou muita bola, cara. Esse cara jogou muita bola. E, Fernando, 4 anos depois, a seleção tinha uma geração incrível, né? Era comandada até pelos meninos da Vila. Só que o Brasil não conseguiu passar no pré-olímpico. Era um time fortíssimo. O time titular tinha o Alex, o Paulo Almeida, o Elano, o Diego e o Robinho. Então são 5 jogadores do Santos. Mas você tinha... E o Kaká. Aí precisa a gente chamar. Tinha Kaká e o Dracena, né? Dracena, Dagoberto.
E você tinha um timaço. Marcel era o atacante, não era? Marcel que depois passou pelo Santos, veio em 2010? Ele mesmo. E o Brasil perdeu para o Paraguai e acabou ficando de fora. E aí essa edição ficou conhecida porque o Robinho baixou o short do Diego. Né? Aconteceu de Numa tudo. sessão de fotos, né? Exato. E aí, com isso, o Santos não teve nenhum jogador em Atenas, mas teve uma jogadora. A lateral Renata Costa integrou a seleção feminina, que foi medalha de prata. Então, ou seja, a Renata foi a primeira santista a conquistar tal premiação. Ela foi titular na estreia do Brasil, quando o Brasil ganhou da Austrália. Nossa, onde foi esse jogo? Em Thessaloniki. 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 Ela participou vindo do banco, né, nesse jogo das quartas de final, goleada contra o México, e na semifinal, vitória contra a Suécia. Já em Pequim, 4 anos depois, novamente nenhum homem foi convocado. O Carlinhos, lateral esquerdo, participou do Sul-Americano, né, que dava vaga para a competição, só que ele acabou não indo para os jogos. No torneio feminino, o Brasil foi bronze, né? Perdeu para a Argentina Foi bronze. na semifinal. E a Argentina ganha da Nigéria na final. Isso aí. No feminino, o Santos foi muitíssimo bem representado pela Esther, pela Franciele, pela Érica e pela Maurine. E o Brasil ficou novamente com a prata, perdeu para os Estados Unidos novamente. Essas foram as 4 últimas serias da Vila a participarem de uma edição dos Jogos Olímpicos. Lembrando que volta e meia a gente tem Marta, Cristiane, são jogadoras, Aline, Pellegrino, são jogadoras que têm vínculo enorme com o Santos, mas que não defendiam o Santos enquanto disputaram os Jogos Olímpicos pela seleção. Exatamente, Vini. Em Londres, no ano de 2012, o Santos teve o principal jogador da competição olímpica de futebol, Neymar. Foi dele um gol, né, na vitória sobre o Egito por 3-2 no Millennium Stadium em Cardiff. E o Neymar foi o segundo jogador a marcar, o segundo santista a marcar em Jogos Olímpicos. O primeiro, o Eliseu, o segundo, ele, Neymar. E vamos escutar o áudio na narração do Lucas Pereira da Record, esse gol do Neymar, um gol histórico que depois de muitos anos foi um gol marcado por um jogador do Santos em Jogos Olímpicos. Grande área, trouxe para a perna esquerda, que passe bonito, olha o Hulk chegando no cruzamento, é para o Neymar, tocou, gol! É do Brasil, é dele, Neymar! Neymar com a número 11, a jogada começou com ele, bola para o Hulk na esquerda, o cruzamento. Ô, Fernando, você me permite? O Brasil ganhou por 3-2 nessa partida. O Brasil tinha Neto no gol, Rafael, Thiago Silva, Juan e Marcelo. Você tem Thiago Silva, Juan e Marcelo na E o Rafael, que era os gêmeos lá, né, Vini, Isso. do Manchester. Ele era um só, né? O outro... Não, é tipo o Sandy Júnior, é a mesma pessoa. Isso. O volante era o Santos, depois entrou o Danilo, ele mesmo. Rômulo e Oscar. Neymar, Hulk, depois entrou Ganso e Leandro Damião, depois entrou Pato, hein? Meu Deus. O técnico era humano. O detalhe é que um dos gols do Egito foi dele, Mohamed Salah. E o Brasil abriu 3-0 e o Egito diminuiu no segundo tempo um gol do craque egípcio do Liverpool. Legal, Vini. E o Neymar marcou 3 gols na competição, mas não conseguiu impedir a derrota na final diante do México. Mais uma medalha de prata para o futebol masculino do Brasil. O Paulo Henrique Ganso, um dos principais ídolos de Vinícius Cabral, participou dos jogos, mas atuou em apenas 2 partidas. No time brasileiro estavam também o Danilo, que nem o Vini citou, e o Alexandro, que tinham saído do Santos em 2011 e jogaram a competição de futebol dos Jogos Olímpicos como atletas do Porto de Portugal. E a única medalha de ouro conquistada pelo Brasil foi em 2016, Vini, na edição disputada no Rio de Janeiro. O Santos foi muito proeminente nesta conquista inédita do futebol brasileiro. O Zeca, o Gabriel, o Gabigol, atual Gabi, futuro Gá, e Thiago Maia foram convocados e participaram ativamente da conquista, né? O Zeca e o Gabriel, os dois foram titulares em todos os jogos da campanha brasileira. O Thiago Maia jogou apenas os 2 primeiros. Ele acabou não indo tão bem, foi sacado, entrou o Wallace no lugar dele, e aí o Thiago acabou perdendo a posição.
a glória olímpica foi difícil, mas enfim chegou. A vitória na final, né? A disputa pela medalha de ouro foi diante da Alemanha. Nos pênaltis, o Brasil acabou conquistando o único título que faltava ao futebol. Quer ouvir o gol? Bom, vamos lá, ouvir o gol do Neymar. O eterno menino da Vila foi o autor do gol que decidiu a medalha de ouro para o Brasil. Vai lá, Neymar. Vai dar aquela paradinha dele. Deu, partiu, bateu, acabou! É ouro! É ouro! É ouro! É ouro! Brasil! 5-4 nos pênaltis! Brasil! Neymar bateu, deslocou o goleirão, né? E é engraçado, o Brasil foi campeão, né? E a gente achava que, bom, vamos parar, né? Agora vai mandar só jovem, né, para os Jogos Olímpicos. Deveria fazer isso, mas não, né? A seleção desse ano tem um monte de gente conhecida, inclusive o Daniel Alves, né, cara? Daniel Alves tem idade para ser vô. Então, Vini, e vários jogadores ali que estão... Estranho isso, a né? disputa do futebol masculino nos Jogos Olímpicos precisa ser repensada, né, Vini? Uma vez eu não vou me recordar quem foi, se foi em algum grupo de WhatsApp ou se foi no Twitter, uma ideia de que pudesse só participar dos jogos jogadores que nunca disputaram Copa do Mundo ou que nunca jogaram pelas suas seleções nacionais. Seria uma forma de você, pelo menos, dar uma diferenciada na competição, né, Vini? Porque ela fica esvaziada em relação à Copa do Mundo e levar atletas tão experientes que nem o próprio Daniel Alves, não sei, Vini, eu acho que não é algo tão legal, não. Então, eu acho estranho também, eu acho que o Brasil, como já ganhou, tudo bem que, quer ganhar medalha, quer se colocar bem no quadro de medalhas, mas acho que poderia fazer uma seleção de jovens, mas quando eu digo jovens, é jovens mesmo, sei lá, sub-18, sub-19, põe que nem a Alemanha fez contra o Brasil. A Alemanha veio aqui em 2016 com um time de jovens, né? Alguns jogadores estão na seleção principal agora. Poderia fazer isso. O problema é que você desfalca os times, né? Isso é irritante também. Você poderia colocar alguns jogadores que atuam com destaque aqui. Acho que você até aproximaria mais o público da seleção. Obviamente que a torcida, por exemplo, do Santos ficaria muito brava se o Caio Jorge fosse colocado. Tem isso. Ou se fosse algum jogador, 2, 3 jogadores do Palmeiras, que é o líder do campeonato no momento que estamos gravando o programa, é complexo, Vini. Então você tinha que colocar caras bem jovens mesmo e colocar experiência, mas ao mesmo tempo, Fernando, eu acho legal um cara que nem o Daniel Alves. Eu não sou São Paulo, a gente não é São Paulino, então a gente não tá nem aí, mas pro torcedor do São Paulino deve ser horrível o time perdendo aqui e ele lá em Tóquio, mas... Sim, então, disputando uma competição que não é tão relevante pro torcedor, né? Mas tu imagina, o atleta sempre é muito relevante. Tu imagina se o Brasil ganha, ele ganha, e se o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, que eu acho que não ganha em tempo do Daniel Alves ganhar, né, pela idade. O cara vai ter ele fecharia um ciclo. Todos os títulos possíveis na história do futebol, né? Então, não ganhou Copa do Brasil, não ganhou Copa Denner, não ganhou Libertadores. Ele jogou Copa do Brasil? Por favor. Deve ter jogado pelo Bahia, né, Vini, antes de sair. Jogou ano passado pelo São Paulo, provável que tenha jogado. O São Paulo foi bem, parou nas semifinais, perdeu pro Grêmio, né? Eu acho que perdeu pro Grêmio, perdeu pro Grêmio. É verdade, então faltam esses 4 títulos para o Daniel Alves. Ele tem essa missão aí, ganhar os Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, a Libertadores. Aí beleza, a Libertadores Copa do Brasil. Não, pelo amor de Deus. Não, então, minha torcida para ele fica nos Jogos Olímpicos e na Copa do Mundo, né? Na Libertadores espero que ele não vença nunca, assim como a Copa do Brasil e mais nenhum outro título aqui em solo brasileiro, que ele não ganhe nenhum, nem paulista, nem para o ímpar. Daniel Alves que é um craque de bola, né, Fernando? Essa edição de Tóquio deveria acontecer ano passado, mas por conta da pandemia ela não rolou. E o Santos não tem nenhum jogador, tanto no feminino quanto no masculino. É isso? Acho que contamos tudo, né? É isso, Vini. São algumas passagens bem relevantes do Santos em relação aos Jogos Olímpicos, mas o Santos não é tão protagonista nos Jogos quanto é na Copa do Mundo, por exemplo, onde o Santos sempre forneceu muitos craques, jogadores de amplo destaque nas competições, mas Santos e Jogos Olímpicos têm sim a sua conexão e o objetivo hoje da gente, já preparando os amigos do Urbano
para os Jogos Olímpicos é relembrar um pouquinho de quem fez história e era nosso atleta, Vini. Seja homem, seja mulher, no masculino, no feminino. Temos medalhistas, temos craques. Isso é muito importante relembrá-los. Sem menino da Vila, sem ouro, né? Não ia ter ouro. Sem Neymar, não teria ouro em 2016. Neymar não estava no Santos, mas estava naquele time. Mas... a primeira medalha do Brasil também veio com o menino da Vila, o Davi, né? Exatamente. Menino Davi. E, Fernando, a gente falou de 84, do Davi. Seu livro da Santos Box, que sai quando? Julho? Já chegou para mim, já obviamente. Saiu. Eu já tenho aqui. Comprou as não compras tá autografado. em julho para entrega em julho. Não, eu comprei, eu sou assinante da Santos Box, não, meu livro não está autografado, incrível. E conta um pouquinho dele. 1984, uma conquista na bola, na garra e na coragem. Vini, é uma volta ao passado, num ano que o Santos tinha imensas dificuldades, né? O Santos montou um time para ser campeão, depois de uma crise muito grande, montou um time para ser campeão em 83, não foi. E aí a base dessa equipe ficou ainda mais forte em 84, e mesmo com vários problemas. O Santos tinha problema financeiro até para comprar lanche para a arbitragem, né? O Santos construiu uma das equipes mais sólidas. Demais, né, cara? Desculpa cortar. Não, fica à vontade, Vini. Não ter lanche para arbitragem, não tem o dinheiro para comprar um pão de queijo, é demais, né, cara? É um absurdo. E foi uma das equipes, Vini, mais sólidas que o Santos montou nos últimos tempos, né? E uma das equipes que mais conseguiu se conectar com o torcedor. Eu entrevistei alguns torcedores e entrevistei 13 ou 14 jogadores que participaram da campanha, e a conexão entre o torcedor do Santos e entre esses jogadores é fantástica. Os torcedores do Santos amam Rodolfo Rodrigues, amam Márcio Rossini, amam o Dema, amam Paulo Isidoro, amam Serginho Chulapa, amam Zé Sérgio, Humberto, enfim, são muitos jogadores que se destacaram naquela campanha, Lino, Paulo Robson, Gilberto Sorriso, enfim, Toninho Oliveira, Toninho Carlos, são muitos personagens muito legais da história do Santos, e foi uma campanha muito regular do Santos, no campeonato de pontos corridos, e uma equipe extremamente brigadora, né, Vini? Acho que um dos times mais aguerridos que o Santos teve em toda a sua história. A gente viveu 98, que era um time muito aguerrido, e a gente adorava aquele time, né? Eu, pelo menos, adorava demais aquela equipe. E quem viu 84 sente isso. Eram 11 torcedores em campo. Se precisar brigar, eles brigavam. Se precisasse dar carrinho, os 11 davam carrinho. E tem histórias muito deliciosas no livro, passagens que os jogadores me contaram e outras que eu encontrei nas pesquisas em jornais e revistas da época. Então foi bem legal recontar essa história, e espero que os assinantes da Santos Box tenham gostado do resultado, Vini. E quem quiser comprar avulso pode comprar ainda? Comprar só a edição de julho? Vini, tem que assinar a Santos Box. Assina a Santos Box mensal, né? Se quiser. O plano mensal, e aí conversa com o pessoal lá por e-mail e consegue. Se tiver disponível, você consegue comprar só a box antiga, né? www.santosbox.com.br. Vale a pena ver. E aí, se você quiser ilustrar o que o Fernando falou, o jogo final, né? Não era uma final não era um jogo, era uma decisão, né? Porque o campeonato era de pontos corridos. Se o Santos empatasse, era campeão. Esse jogo está disponível no YouTube. Santos 1, Corinthians 0, o gol histórico do Serginho. Vale muito a pena conferir esta partida. E vale muito a pena, Vini, e vale muito a pena assinar a Santos Box também. Os assinantes... Quem assinar agora vai receber o livro de 97 e 98, né? Escrito pelo Gabriel Santana. E o livro seguinte é o seu, Vini. É o meu. Mas vamos agora. Não, eu vou dar só um cheiro. Pode falar. Não. Isso. Qual é, Vini? 2010. Que ano, hein? Isso. Vamos voltar para falar tudo sobre esse livro de Vinícius Cabral, viu? Um dia a gente vai falar dele. Fiquem ligados. Quem quiser falar com a gente tá nas redes sociais lá como @amigosdourbano, tá no e-mail, essa ferramenta que tá em desuso, amigosdourbano@gmail.com. Para ouvir a gente tá no Spotify, na Apple, no Google, no YouTube, na Radio Public. Fala com a gente conversa com todo mundo.
É maravilhoso conversar com a galera, trocar ideia. A galera sempre fala com a gente, dá dica, troca ideia. Muito bacana essa interação, Fernando. Valeu, a gente volta em 2 semanas, né? Mais precisamente no dia 4 de agosto. Exatamente. Valeu, Vini. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Um abraço.